Uma boa tarde a todos os companheiros de caminhada terrestre. Que Jesus possa nos abençoar neste momento, nos fortalecer a cada instante em nossas vidas. E eu começo essa palestra hoje com um convite para que nós tentemos ouvi-la com os ouvidos internos, quer dizer, com o espírito, e para que nós possamos sentir o mais profundo do nosso ser, o nosso espírito, e deixar em repouso a mente que duvida. Essa é uma questão muito pertinente, porque a mente muitas vezes nos atrapalha na nossa oportunidade de crescimento e de entendimento da nossa espiritualidade, das verdades do Espírito, das lições que Cristo nos veio trazer. Então, para que nós façamos esse encontro com as palavras de Jesus, é necessário que nós tiremos este detalhe da nossa percepção de mundo, que é a nossa mente. Hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos os escolhidos, é uma lição que nos chama muito a atenção para uma parte em nós que necessita ser ouvida. E o detalhe de hoje, que está dentro desse capítulo, é muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, no Evangelho, Jesus estava caminhando e ele se virou para as pessoas ao lado dele e disse: um servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Nós vemos essa história em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Então, nós podemos ver que o servo, ele sabia o que o amo queria, mas não fez o que precisava ser feito, diferentemente do outro servo. Então, aí nós temos uma questão para nós refletirmos na tarde de hoje, sobre a justiça divina, a diferença de punição. Aí o nosso questionamento é: essa punição, ela vem realmente de Deus? Então, assim, nós vemos que a justiça divina, se nós pautarmos fechadamente para essa interpretação da lição, nós vamos entender que a justiça divina será com maior rigor àqueles que conhecem a lei de Deus, e menor rigor àqueles que desconhecem a lei de Deus. Mas vejamos, essa punição, ela realmente vem de Deus? Onde estão as leis, contidas as leis de Deus, como no Livro dos Espíritos nos falam? A resposta está em nossa consciência. Então, quando nós lemos determinadas literaturas da doutrina espírita, nós vemos
que não é Deus que vem e julga e coloca aquele ser em punição. Mas como as leis de Deus estão em nossa consciência, é a nossa própria consciência que nos coloca em determinadas situações de padecimento moral. Então, o rigor está de acordo com o que está em nossa consciência. Bem, quando nós pensamos nesses padecimentos e nesta justiça de Deus, nós logo temos determinados pensamentos e determinados sentimentos com relação a isso. Sentimentos e pensamentos que muitas vezes nos prendem e nos limitam em nosso crescimento espiritual. Muitas vezes pensamos, então se a nossa punição é de acordo com o nosso conhecimento, então é melhor saber menos. É melhor que a gente não nos responsabilizemos tanto assim pela nossa existência, pelo nosso crescimento espiritual, já que vamos ser punidos com isso. E esquecemos, muitas vezes, que essas punições, elas estão relacionadas também à nossa inércia. Aí nós pensamos, eu não vou ser espírita, porque o espiritismo, ele traz muitos conhecimentos. Então é melhor que eu me mantenha dentro do espiritismo, mas que eu não mergulhe de cabeça nos ensinamentos espíritas. Ledo engano o nosso. E os sentimentos que trazemos? Vem um sentimento de medo, né? Principalmente o medo que nós temos da nossa desencarnação e para onde vamos depois da desencarnação. Será que vamos para uma colônia espiritual? Ou será que vamos para um umbral? E aí trazemos os nossos atavismos, pensando em céu e inferno. E pensemos também que o medo é um sentimento, a partir do momento que ele é um sentimento normal, de que é de preservação da nossa vida, mas quando esse medo nos limita a determinadas situações de estagnação, nós não teremos desculpa. Assim como está na parábola dos talentos, aquele que recebeu 2 talentos e justificou o medo, não teve a sua isenção perante as leis do seu amo. Então, pensemos detidamente sobre essas questões. E aí vamos trazer que esse medo, ele é puramente mental. Esse medo é um medo que vem do nosso ego, de uma parte nossa que é muito importante para nós. Porque muitas vezes nós vemos assim, vou exterminar esse ego, mas a gente não pode exterminar. Nós podemos fazer com que esse ego se integre ao nosso eu superior, a essa parte crística que nós possuímos. Então não é culpa do ego. A culpa, ou a responsabilidade, melhor dizendo, é a nossa própria. Porque nós, quando nos identificamos com esse ego, quer dizer, com essa parte em que nós, quando nós reencarnamos, nós perguntamos, quem sou eu? Aí nós respondemos o nosso nome, a profissão que temos.
como estamos no mundo atual, e nós nos identificamos e achamos que somos só o ego. Achamos que somos só essa aparência da materialidade. E expandimos isso para as outras coisas, para os nossos bens materiais, para o nosso mundo exterior, para esse mundo material, e esquecemos muitas vezes que somos espíritos, não somos matéria, que estamos aqui temporariamente, que na verdade nós vamos retornar para o mundo espiritual, porque é de lá que nós viemos. Então, muitas vezes, nós nos pegamos totalmente identificados com essa parte que possuímos. E muito mais que identificados, achamos que somos só isso. E aí nos apegamos aos nossos bens materiais, ao corpo físico, aos nossos familiares, e esquecemos que não estaremos para sempre aqui nesse mundo. Então, André Luiz, no seu livro Obreiros da Vida Eterna, ele nos dá uma receita para que todos os dias façamos um exercício para ir nos desprendendo desse ego, dessa materialidade, para que possamos, quando regressarmos ao mundo espiritual, regressarmos com mais facilidade, que não nos sintamos presos ao corpo físico. Se bem lembremos, no livro Voltei, o irmão Jacó nos relata que quando o espírito ele estava em processo de desencarne, até os livros que ele possuía faziam uma atração magnética para reter o seu corpo físico na matéria. Então, vejam bem até aonde pode ir o nosso apego às questões materiais. Então, é necessário que nós façamos esse exercício. E aí nós trazemos algumas reflexões. O ser luta contra o movimento interior natural da alma em evolução. Então, quando nós nos apegamos a esse ego, nós achamos que tudo irá acabar com a nossa morte. Então, nos apegamos ardentemente ao nosso ego. E não achamos que nós iremos desaparecer se nós não continuarmos presos a essa parte nossa. Então, fazemos uma luta e esquecemos que essa luta nos traz muito mais sofrimento do que mesmo quando você procura o conhecimento e o conhecimento te dá uma libertação. Que a liberdade das coisas materiais e dessa parte material que nós possuímos nos dará muito mais felicidade do que esse apego que nós temos. E essa escolha, a escolha que nós fazemos para esse apego, nos apenas retardaria o nosso processo de evolução. Então, nós temos uma lei que é a lei do progresso. E quando nós não impedimos de alguma forma, seja consciente ou seja inconscientemente, o nosso progresso, nós também estamos indo contra uma lei. Nós estamos também angariando dificuldades para a nossa vivência no mundo espiritual. Então, vejam como nós podemos construir em nós um processo
em que a nossa evolução ela vai nos trazer muito mais benesses do que ficarmos estagnados, sem conhecimento e sem a aplicação de muitos ensinamentos da doutrina espírita em nossas vidas. Responderemos não só pelo mal que fazemos, mas por todo o bem que já temos condição de fazer. Veja bem, então quer dizer que nós temos a obrigação de aprender e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com o Cristo, com os ensinamentos do Cristo. Temos que galgar a nossa evolução espiritual e o nosso desenvolvimento para que nós construamos dentro de nós a sublimação e coloquemos para fora essa parte em nós que está lá, que é o nosso eu crístico, o nosso eu superior. Veja bem, perante as leis divinas seremos responsáveis não somente pelos erros cometidos, mas também pela nossa inércia, o nosso comodismo e a nossa má vontade. Veja bem a nossa responsabilidade perante as leis divinas. Por isso que é necessário que todos os dias leiamos, que todo dia tenhamos a consciência de estarmos aprendendo cada dia mais sobre as leis de Deus, as leis que regem o universo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, veja bem, o espírita não precisa, não é que ele precisa, né? Não temos que ser perfeitos, mas temos que buscar a perfeição. Temos que buscar o nosso conhecimento. Temos que abrir as duas asas do conhecimento, do amor, para podermos alçarmos voos mais altos. E não nos detenhamos nas questões materiais, no medo, porque isso não nos fortificará e nem nos trará a felicidade. Porque a felicidade não é deste mundo, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todo aquele que se movimenta em direção ao crescimento e à conquista espiritual recebe uma recompensa. Vejamos os escritos de Jesus. No Evangelho está: dar-se-á aquele que tem. Então, veja bem, quando nós temos o nosso processo de crescimento, o conhecimento será dado mais ainda. Quer dizer, será dado uma questão muito importante, que é a nossa libertação, a nossa crença num Deus verdadeiro, num Deus de amor. Isso me faz recordar, hoje, logo pela manhã, eu tive um diálogo com um parente meu, e ele me disse, com dor, com bastante dor no coração, assim, o que é essa vida? Não tem sentido a vida. E ele ainda disse alguns impropérios a respeito de Deus, colocando Deus no nível do ser humano, de ter os mesmos sentimentos dos seres humanos. E eu fiquei olhando para ele, e eu fiquei pensando, né, eu como espírita, eu devo alertá-lo de que não é só essa vida, de que nós estamos propensos a grandiosidades, a alcançarmos as estrelas do infinito.
que não estamos aqui nessa materialidade apenas por estar. E eu fui muito agraciada pelo fato de eu ter dentro de mim as concepções espíritas, e nesse momento eu senti, veja, essa dor, esse sofrimento eu não possuo, porque eu acredito que existe uma força maior, que existe um plano espiritual, um plano de vida para a minha vida, um plano de luz para a minha vida. Existe um Deus amoroso, justo, e eu posso senti-lo todas as vezes que eu abro os olhos pela manhã e que eu respiro, sentindo o ar penetrando em meus pulmões, e eu olho a natureza, olho os pássaros cantando, eu posso senti-lo. E só pelo fato de eu deter esses conhecimentos, parcos conhecimentos da doutrina espírita, eu já me senti totalmente alentada, me senti revigorada, e eu tentei falar para ele dessa alegria que eu sentia interiormente, mas ele refutou todas as minhas falas com relação à espiritualidade, com relação a Deus, com relação à infinitude do amor de Deus por nós. E só pelo fato desses parcos conhecimentos já me senti feliz. Veja bem, e quantas pessoas no mundo estão nessa situação? Nós, espíritas, devemos mergulhar profundamente nessa doutrina de luz, nessa doutrina que nos possibilita essa libertação desta parte que nos prende à materialidade, que nos limita, que nos coloca numa posição de infelicidade. Nós acreditamos que não, que somos felizes do jeito que estamos, mas não. Quando lemos as literaturas dizendo sobre o mundo espiritual, dizendo sobre os nossos mentores espirituais, sobre a luz que espera, que aguarda por nós, como nos sentimos, não nos sentimos acariciados por essas leituras e por esses conhecimentos. E aí nós temos mais escritos dentro do Evangelho de Jesus. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. E temos as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Veja bem como nos alimenta essas bem-aventuranças. E mais além, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Muitas alegrias para nós quando percebermos que essa materialidade não é o nosso verdadeiro lar. Nós não somos o ego, nós somos uma parte crística. Nós temos as potencialidades interiores, as potencialidades de amor, porque fala-se dentro do Evangelho que a multidão, que o amor cobre a multidão de pecados. Que amemos, que possamos despertar em nós, então, essas potencialidades. Que podemos ter a certeza de que o conhecimento e a aplicação desse conhecimento nos trará felicidade. Aquele que conhece os princípios que nos permite alcançar o reino dos céus, dedica-se ao exercício do amor, da fraternidade, da caridade,
empenhando-se ao trabalho dos estudos do ensinamento do Mestre, do autoconhecimento, da autotransformação, porque é necessário que coloquemos em prática tudo aquilo que aprendemos, para que nós possamos despertar em nós as nossas potencialidades. Muito lhe será acrescentado. Será o resultado do seu esforço e dedicação. Terá por merecimento as benesses de Deus. Então, nós temos a orientação para sair dessa situação de ilusão que nós estamos atualmente, todos nós vivenciamos uma parte desta ilusão, porque nós estamos no mundo espiritual. Então, o ser necessita conhecimento, buscar o conhecimento, se autorresponsabilizar-se, a responsabilidade por tudo que acontece em nossa vida, por todo o conhecimento que nós vamos adquirindo à medida que nós estamos no mundo encarnados. O esforço, o compromisso da nossa mudança interior e a nossa vontade, porque, como diz Allan Kardec, a nossa vontade é capaz de grandes movimentações no mundo material. E é necessário que nós, então, resgatemos essa força que existe em nós, a força da vontade, que é um manancial de energia pura que nós temos para a nossa transformação. Os espíritos cotidianamente nos convidam, muitos chamados. Jesus, Deus nos convida, nos chama. O nosso eu crístico todos os dias nos chama para a nossa transformação, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução espiritual. É um desafio que nós temos que vencer todos os dias de nossa existência. Que a paz de Jesus possa nos envolver, que os nossos mentores espirituais possam nos ajudar e nos fortalecer nesse empenho para o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.